Sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui na Equitas, junto com o Luiz, que é o sócio fundador da casa. E muito obrigada, Luiz, por nos receber aqui e se dispor o teu tempo para passar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes. Imagina, prazer. Obrigado pela visita. Luiz, então, tu poderia começar se apresentando, contando um pouco quem tu é, a tua história? Claro. Bom, meu nome é Luiz Felipe Amaral, eu sou sócio fundador da Equitas Investimentos. A Equitas é uma casa de renda variável, uma gestora que existe desde 2006, focada em uma estratégia única de ações. O meu background, eu comecei no mercado no meio dos anos 90, fazendo análise de ações num banco chamado Banco Indosuez. Depois, no final dos anos 90, eu acabei indo para os Estados Unidos fazer um MBA, fui trabalhar depois em Investment Banking. O caminho não foi direto para a gestão, mas acabei fundando a gestora em 2006 e de lá começa a nossa história aqui da Equitas. Perfeito. E conta um pouquinho da gestora, como ela se fundou, quem são os sócios e o objetivo de vocês com ela. Tá, a gente tem uma única estratégia, né, de renda variável. O que a gente faz é tentar identificar empresas que vão ser bons investimentos no horizonte de médio e longo prazo. Então a gente investe sempre com um horizonte de 3 a 5 anos, baseado numa filosofia, numa metodologia de análise bastante fundamentalista, tentando entender quais são as barreiras de entrada nos segmentos onde as empresas atuam, quais são os diferenciais competitivos de cada uma delas. Então, para isso tem um olhar nosso aqui que a gente desenvolveu e uma parte desse olhar, dessa metodologia de investimento, ela tem a ver com a dinâmica dos sócios também. Né? Os sócios, hoje nós somos 14 pessoas, tem 9 pessoas na equipe de gestão, somos 5 sócios na equipe de análise e gestão. Então, eu sou o gestor, eu olho todos os setores com eles, mas cada um dos meus sócios tem uma responsabilidade de olhar alguns setores em profundidade. São especialistas que conhecem em bastante profundidade os setores que eles analisam e a gente trabalha junto há muito tempo, então a gente se conhece, sabe os viés uns dos outros, isso ajuda, isso é bom saber, né? Já ter passado também em vários ciclos de mercado juntos, né? Você consegue saber como é que as pessoas reagem, tanto os momentos bons quanto os momentos mais difíceis. E o nosso processo de investimento ele foi bastante amadurecido ao longo do tempo nessa dinâmica, na dinâmica junto. Então, dos 4, tem um que trabalha comigo há 15 anos, que é o Paulo Lopes, tenho 2, que é o Sérgio e o Bruno, que estão comigo há 11 anos, e agora mais recente entrou o Vinícius, que é um cara que a gente conhece de mercado há muitos anos, acompanha o trabalho dele há mais de uma década, ele foi 15 anos analista do Credit Suisse, e a gente está muito feliz com a vinda dele, que eu achava ele um dos melhores analistas do sell-side. E os setores que ele acompanha e que ele foi sempre muito premiado lá são setores onde a gente achava que poderia fazer um trabalho até com aprofundamento maior. Então veio casar perfeito aqui com uma área que a gente acha que poderia melhorar. Então é isso que a gente faz. A gente tenta montar um portfólio de mais ou menos 20 papéis, né? São 20 ações. Não tem nada a ver com índice necessariamente, a gente não está olhando para acompanhar a composição da carteira do índice. A gente tenta identificar setores onde a gente acha que tem algum diferencial de análise. Então, a gente acredita muito na história de você compor retorno ao longo do tempo, ao longo prazo, e também acumular conhecimento, acumular experiência e capacidade de análise em alguns setores. Isso não dá para fazer com todos, né? Você tem que ter foco se quiser ter algum diferencial. Então, isso acaba se refletindo numa carteira diferente do índice, porque tem coisas que a gente acha, 1/3 do índice é composto por commodities, a gente tem pouca exposição a commodities historicamente, em função dessa característica nossa. Agora, sim, um ponto. Essa questão, nos últimos tempos a gente viu que realmente o mercado voltou a desempenhar um pouco melhor, né? A Selic caiu. Como é que vocês veem a Equitas agora para os próximos anos, o fundo de vocês, assim, o mercado como um todo? A gente está super otimista com o momento, olhando no horizonte também um pouquinho mais dilatado, né? Olhando o que pode acontecer nos próximos 5, 10 anos. Eu, quando entrei no mercado financeiro no meio dos anos 90, né, fazer análise de ações, olhava o que era o mercado lá fora e achava que um dia no Brasil a gente a bolsa aqui ia acontecer e tal. Esse negócio nunca aconteceu. A gente sempre foi uma bolsa meio distorcida, um ambiente de investimento muito distorcido. E distorcido em função de uma anomalia que a gente conviveu durante décadas aqui, que é a história do CDI, né? Então, o investidor aqui no Brasil podia ter dinheiro parado em conta, né, com liquidez diária, garantida pelo Tesouro,
e com retorno alto em cima disso, né? Então não tinha que pensar, não tinha que fazer escolha. Nunca fez sentido a conversa de, poxa, vamos alongar o horizonte de investimento para investir em coisas que flutuam o preço no curto prazo, né? Então o investimento em ações nunca fez muito sentido na cabeça do investidor mais pessoa física, né? Essa realidade mudou, né? Com a queda do CDI, você deixa de ter essa alternativa de não ter que pensar em investimento, você passa a ter que pensar sobre investimento. E a gente vem de uma base muito deprimida, muito distorcida, né? Investimento de pessoa física em bolsa, em renda variável no Brasil é de 7% em média. É comum a gente enxergar em países que passaram por um período de taxa de juros mais baixa, você vê 40%, 50%, 60% em média investido em renda variável. O que eu tenho dito é o seguinte, faz sentido isso, porque poxa, se você quiser retorno a médio e longo prazo, esse retorno tem que vir de algum lugar, né? E é difícil imaginar o governo, o Estado, gerando riqueza. O Estado não gera riqueza, né? Quem gera riqueza é a iniciativa privada. Se você quiser ter exposição à geração de riqueza, não tem jeito, tem que estar exposto a essa dinâmica que acontece com participação em ações, participação em empresas, né? Então, a gente está bem otimista que isso está começando a acontecer, né? Esse movimento vocês estão vendo na base de assinantes de vocês e a gente acha que é o início de um movimento assim, de normalização do ambiente de investimento no Brasil que deve durar anos para acontecer. Com certeza. É muito difícil a gente ver um país desenvolvido que realmente gera riqueza para as pessoas sem um mercado desenvolvido. Um mercado que era muito precário. Aqui, uma das consequências dessa anomalia do CDI alto, dos juros altos, foi o mercado de capitais no Brasil é totalmente atrofiado, né? Se pegar a bolsa, o valor de bolsa do Brasil em relação ao PIB, ele é menos de 50%, é uns 45% mais ou menos. Normal, a média do mundo é acima de 100%. Então tem países, os mais desenvolvidos são 200% do PIB. Então assim, tem um espaço enorme ainda para se desenvolver aqui o mercado de capitais e isso é combustível na veia da iniciativa privada, né? Com certeza. Até uma questão assim que ficou na mídia agora, nesse último ano, questão de previdência. Então, muita gente começa a ver que precisa mudar um pouco a atitude para ter uma renda no futuro, né? E, para mim, uma das melhores formas é em ações, porque ações é um ótimo investimento para o longo prazo. E tá, assim, podendo investir num fundo que tem uma boa gestora, tem uma equipe qualificada, é um excelente meio. Concordo. Estou dedicando a minha carreira a isso. Com certeza. Então, Luiz, muito obrigada por ter participado aqui da gente nesse bate-papo. E para vocês que tiverem assistido, se tiverem algumas dúvidas, podem mandar para a gente, entrar em contato. A gente sempre indica também para as pessoas que têm interesse no fundo entrar no site do fundo, ver cartas do gestor, entrar em contato com a própria gestora. A gente tem bastante coisa no site, até, desculpa te interromper. No site a gente colocou bastante conteúdo de cartas, até de recomendação de leitura. Então, quem tem interesse em entender um pouquinho melhor como a gente pensa, o site é uma boa maneira. Exatamente, porque assim, para tu garantir o sucesso no longo prazo, principalmente investindo num fundo de investimento, você tem que conhecer a gestão, tem que estar alinhada com a estratégia. Então, gente, vão no site, vai estar o link aqui embaixo na descrição. Vão lá, conheçam o fundo da Equitas para vocês entenderem se está de acordo com a estratégia, está de acordo com você. Pessoal, esse foi uma parte da nossa entrevista com o Luiz da Equitas. Se você tiver interesse em assistir a entrevista por completo, eu vou te convidar para se tornar um assinante do Suno Fundos de Investimento. O link está aqui na descrição.